Olá, meu nome é Heitor. Olá, eu me chamo Michael. E eu me chamo Luan. Temos o prazer de apresentar nosso trabalho, no qual nos dedicamos nos últimos meses, relacionado ao tema acessibilidade tangível, a percepção dos gêneros acerca da segurança na aula Sebastião Miranda. A princípio, gostaríamos de comentar sobre a acessibilidade tangível, que no nosso trabalho se traduz como a opinião dos usuários. Esse método de pesquisa se torna interessante, pois ele consegue busca resultados que, através de métodos lógicos matemáticos, não seria possível alcançar, pois leva em consideração a experimentação, bem-estar e satisfação pessoal do usuário. Então, como motivação, nos fundamentamos em três artigos, que seriam o desempenho da habitação, a satisfação e o comportamento potencial e a relação com o gênero do indivíduo, a influência do gênero dos ocupantes no ajuste de janelas, persianas, ar-condicionado e iluminação em escritórios, e a percepção de deslocamento pedonal e acessibilidade tangível, validação de um instrumento. Como local de estudos, escolhemos a Aula Sebastião Miranda, mais conhecida como Orla de Marabá, por se tratar de um espaço público e ter áreas de lazer, além de ser o ponto turístico na cidade. Analisando as características do local de estudo, buscamos entender como se dá a percepção entre os gêneros da segurança pública e viária desse local. A segurança pública se relaciona com a presença de oficiais públicos e a população exercer sua cidadania de forma segura. E a segurança viária está relacionada com a segurança de pedestres e motoristas, além da diminuição de acidentes de trânsito. Partindo então do estudo e análise dos trabalhos usados para fundamentar nossa pesquisa, os integrantes decidiram então criar um mapa mental no intuito de facilitar a compreensão dos processos e etapas da pesquisa. Primeiramente, partiríamos de uma abordagem com base na acessibilidade intangível. Em seguida, aplicaríamos um questionário com base na caracterização do respondente e um modelo de resposta Likert de 1 a 5 de avaliação de qualidade, e também na possibilidade de aplicação dessa pesquisa em um estudo local, no caso, a Aula Sebastião Miranda. Assim, nós optamos então por uma abordagem do tipo survey, por meio da aplicação de um questionário online, em que continham perguntas avaliando como as pessoas se sentiam em relação à segurança na localidade, no caso, a Orla de Marabá. Como exemplo, várias perguntas de segurança pública, nós temos: como você avalia a segurança ao caminhar na calçada da Avenida Marechal Deodoro durante a manhã, tarde? E como exemplo para a segurança viária, como você avalia a segurança durante a travessia de um lado ao outro da Avenida Marechal Deodoro na Orla de Marabá? Assim, então, este questionário perdurou pelo tempo de 10 dias, e todas as respostas registradas foram levadas a uma planilha eletrônica, onde foi possível realizar comparações quantitativas em busca de resultados expressivos e relevantes para a nossa pesquisa. Foi usada ainda uma amostragem do tipo não probabilística, partindo da ideia de que não saberíamos quantas pessoas de fato responderiam à pesquisa. Em um primeiro momento do questionário, nos preocupamos em caracterizar os respondentes de acordo com seu gênero, de forma que futuramente fosse possível perceber de acordo com a sua visão. Assim, então, nós tivemos para o público feminino uma porcentagem de 38%, para o público masculino 58% e 4% das pessoas preferiram não responder. Em seguida, buscamos então analisar se a orla de fato serviria como um polo atrativo de pessoas. Foi perguntado, então, aos respondentes se eles costumavam frequentar com certa regularidade a Orla de Marabá. Obtivemos, então, 83% das respostas como sim, demonstrando o contato dos respondentes com a localidade. Nos aprofundando ainda mais nas respostas para o questionário, obtivemos para a segurança pública as seguintes porcentagens. Dentre essas perguntas, destacam-se a pergunta 02 e a pergunta 04. A pergunta 02, em razão de 31,3%, tem marcado péssimo para a segurança ao caminhar pelas calçadas durante a noite. E no caso da pergunta 04, por conta de 39,6%, teria marcado ruim sobre a presença de agentes de segurança pública durante todo o dia. No caso da segurança viária, verificamos as seguintes respostas, destacando-se a pergunta 01 e a pergunta 04. No caso da pergunta 01, em razão de 39,6% terem marcado ruim sobre a travessia de um lado ao outro da avenida, e na pergunta 04, 43,8% terem marcado também ruim sobre a quantidade de faixas de pedestres. Bom, sobre os resultados de segurança pública, inicialmente podemos analisar a segurança caminhar pela manhã, tarde e noite. Ao gráfico à esquerda, podemos analisar a segurança caminhar pela parte manhã-tarde de forma geral, e foi observado que 50,10% dos respondentes se sentem seguros ao caminhar nessa parte do dia. Já em relação ao gráfico ao lado direito, podemos observar que a segurança caminhar pela noite diminui bastante, representando cerca de 23% de avaliação positiva,
sendo um número muito pequeno relacionado à questão amanhã e tarde. Dando continuidade ao dado comentado anteriormente, podemos avaliar esse dado de forma mais sucinta entre os gêneros feminino e masculino, relacionado à segurança ao caminhar à noite. Do total de mulheres respondentes, cerca de 67% se sente segura ao caminhar pela noite. Em relação aos homens, cerca de 50% se sente seguro ao caminhar pela noite. Isso representa, basicamente, a sensação de impunidade da sociedade em relação a esse local. Também foi possível obter uma avaliação da presença de agentes públicos de segurança. E, de forma geral, essa avaliação foi dada de forma negativa, visto que 43,8% dos respondentes avaliaram de forma ruim a presença de agentes públicos de segurança na Orla Sebastião Miranda. Por fim, ainda em resultados sobre segurança pública, foi possível analisar o decaimento da avaliação do caminhar durante manhã e noite na Orla de Marabá. Do total de homens respondentes, cerca de 39% recaíram sua resposta ao caminhar pela noite. Em relação às mulheres, do total respondente, 56% decaiu sua avaliação de segurança ao caminhar pela noite na Orla Sebastião Miranda. Em se tratando da segurança viária, foi feita a seguinte pergunta a respeito da quantidade de faixas de pedestre presentes ao longo da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Se caso o número de faixas presentes era satisfatório, regular ou insuficiente. Bom, como foi possível perceber a partir dos gráficos, aparentemente houve uma preocupação geral com a infraestrutura do local, visto que mais da metade dos homens e das mulheres que responderam, a quantidade de faixas de pedestre era ruim ou insuficiente, ou péssimo, o que prejudica a sensação de segurança fornecida pelo ponto turístico. Em seguida, foi realizado um questionamento quanto à sensação de segurança ao longo da travessia da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. E, curiosamente, apesar de classificarem a presença de faixas de pedestre como insuficiente, 1/5 dos homens entrevistados classificou como excelente e quase metade dos homens classificou a segurança da travessia como regular, o que sugere que essa porcentagem não vê problema em se arriscar ao longo da travessia ou não possui uma percepção de insegurança muito apurada. Ao considerar o ponto turístico como um espaço aberto a toda a população, é evidente o elevado fluxo de pessoas ao longo tanto do dia quanto da noite. Assim sendo, logo surge a preocupação com a segurança pública e principalmente viária, quando se leva em consideração a proximidade do local com a malha urbana. Muitas vezes, a aplicação de medidas de contenção pode não ser suficiente, e é sempre importante levar em consideração a percepção de quem frequenta o espaço com regularidade, obtendo uma visão de acessibilidade tangível e intangível, e a partir desses resultados, tomando uma medida de segurança que tende a se tornar mais precisa e eficaz. Levando em consideração o objetivo deste trabalho, e apesar do número limitado de participantes do questionário, nós acreditamos que esse trabalho trouxe resultados expressivos e que podem contribuir para o aprimoramento da segurança e da infraestrutura da Orla Sebastião Miranda. Agradecemos pela sua atenção e acrescentamos que todas essas informações foram registradas no formato de um short paper e poderão ser acessadas em breve.